Vamos agora voltar ao nosso assunto, a sabedoria das parábolas. Isso faz parte da nossa psicologia. A sabedoria das parábolas. Há mais de 30 parábolas no Evangelho, todas de profunda sabedoria. Mas é preciso explicar para compreender as parábolas, porque parábola sempre é uma coisa, um símbolo material e um simbolizado espiritual. Primeiro tem o símbolo material. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, é o símbolo material. Depois vem a aplicação espiritual. O reino dos céus é semelhante a uma rede de pescador, que é um símbolo material. E depois vem a explicação espiritual. O que é que significa a rede de pescador? O reino dos céus é semelhante a um fermento. E alguém botou em 6 medidas de farinha. É um símbolo material. Depois vem o simbolizado espiritual. Para compreender o sentido espiritual do simbolizado, é preciso fazer muita meditação e intuição. Não é fácil compreender o sentido espiritual das parábolas, porque as parábolas são uma filosofia simbólica, uma filosofia alegórica, uma filosofia figurada, que a gente tem que interpretar. Eu vou passar para uma das mais difíceis de todas as parábolas. A figueira, que tinha muitas folhas e nenhum fruto. É uma das folhas mais misteriosas para compreender. O texto diz: um dia passou Jesus por uma estrada. Estava com fome. Viu uma figueira à beira da estrada, cheia de folhas. Aproximou-se da figueira para lhe procurar fruto e não encontrou nenhum fruto, só tinha folha. Então Jesus amaldiçoou a figueira e disse: nunca ninguém mais coma fruto de ti. É uma espécie de maldição. Não diz especialmente maldição, mas isso é uma espécie de maldição, é claro. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. No mesmo instante, diz o Evangelho, a figueira começou a murchar, porque foi amaldiçoada. E no dia seguinte, Jesus com os discípulos passou outra vez pela mesma estrada. E os discípulos pararam e disseram: mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. Rapidamente, numa noite. Ontem murchou e agora secou. E diz o texto: mas não era tempo para figos, quando Jesus amaldiçoou a figueira. Não era tempo para figos. Se não estivesse essa frase, não era tempo para figos, nós não ficaríamos tão escandalizados. Mas porque não era tempo para figos, como é que Deus podia esperar figos num tempo em que nenhuma figueira pode produzir figos? As nossas figueiras cultivadas produzem figos só na primavera e no verão. Nunca produzem figos no inverno. E quando a figueira não produz figos, também não produz folhas. Portanto, temos aqui uma coisa estranha, uma figueira cheia de folhas, como se fosse verão, e nem figo. Abundante em folhas. Estéril em figo. E por quê? Porque não era tempo de figos, diz o texto. Então dizemos: mas que história, Jesus amaldiçoou uma coitada de figueira que não tinha culpa nenhuma de não ter figos. Ela não podia produzir figos. As leis da natureza não permitem, que são as leis de Deus. Então, por que Jesus amaldiçoou a figueira quando ela não tinha culpa nenhuma de não ter figos? Aqui está o
escândalo. E Bertrand Russell, o grande escritor inglês, que chegou a fazer 100 anos de idade, parecido há pouco, escreveu um livro, Por que não sou cristão? De Bertrand Russell. E ele menciona este fato, ele diz, imagine que Jesus absurdo exige figo no tempo em que a figueira não pode produzir figo. Que filosofia é essa? Bertrand Russell não entendeu nada da parábola. Entendeu o símbolo material inocente. Não entendeu nada do simbolizado espiritual, que exige uma intuição espiritual muito grande. Nós não damos culpa à figueira por não ter tido figos, porque ela não podia produzir. Mas o sentido não é essa figueira material. O sentido é o homem. Jesus compara o homem com uma figueira. E o homem tinha muita folhagem e nenhum fruto. Quer dizer que era muito e pouco eu, nós diríamos. Era muito abundante em folhagem, tinha muitas coisas materiais, muitas coisas mentais, muitas coisas emocionais, como tem todos os egos. Mas não tinha nada de espiritualidade. Este é o sentido. Este é o sentido do simbolizado espiritual. Aqui no simbolizado espiritual entra um novo fator, o livre-arbítrio. A figueira não tem livre-arbítrio. A figueira não pode produzir fruto porque ela não é tempo de fruto. Mas o homem, a figueira humana, pode produzir fruto mesmo fora do tempo. Aí é que vem a coisa que Bertrand Russell não compreendeu. Aqui está a alma da parábola. A parábola tem um símbolo, que é símbolo material. E a parábola tem uma alma de simbolizado espiritual. Então, a maldição não se refere à figueira física. A maldição se refere à figueira humana. A figueira física não tem livre-arbítrio e não tem culpa de não ter fruto. Mas a figueira metafísica do homem pode produzir tanto em tempo favorável como em tempo desfavorável. Aqui é que vem o sentido da parábola. Então Jesus diz: há homens que produzem obras boas em tempos favoráveis. Muito bem. E há homens que também produzem obras boas fora da estação, em tempo desfavorável. Ele não fala dos homens que produzem obras boas em tempo favorável. Isso ele passa em silêncio. Porque ele acha que isso é normal. Que quando está em um bom ambiente, todo mundo é bom. E agora, quando ele está em mau ambiente, em péssimas circunstâncias, no meio da adversidade da natureza e no meio da perversidade dos homens, ele ainda pode produzir frutos? Pode. Porque o livre-arbítrio é 1000 vezes mais poderoso que todas as circunstâncias externas. Eu afirmo a soberania das minhas substâncias divinas sobre todas as tiranias das circunstâncias humanas. É a perfeita interpretação da parábola. É um dos nossos mantras. Por estar favorável, faça favor de ler. O último mantra que está lá, de vocês, diz: eu afirmo a soberania da minha substância divina, do meu eu, da minha alma. Apesar da tirania de todas as circunstâncias humanas, quer dizer, eu posso ser bom, apesar de todos os outros serem maus. Eu posso ser bom no meio dos maus. Eu também posso ser bom no meio dos bons, é claro. Mas isso é uma brincadeira, ser bom no meio dos bons. Todo mundo é bom no meio dos bons. Quando todos são bons,
e eu também sou bom, então temos dois bons. Os outros temos um verdadeiro bombom. E muitos homens são verdadeiros bombons. Bombonzinhos até. Eles dizem que são santos e bons, porque todo mundo é bom ao redor deles. Isso não é grande valentia. Isto é natural. Ser bom no meio dos bons é fácil. Ser livre no meio dos livres é fácil. Ser santo no meio dos santos é muito fácil. Isto é para os fracos. Isto é para os medíocres. Fracos. Agora eu quero ver aquela outra parte. Ser bom no meio dos maus. Ser livre no meio dos escravos. Ser puro no meio dos impuros. Isto não é brincadeira. Isto é heroísmo extraordinário. Jesus amaldiçoou a figueira, não a figueira física, mas a figueira humana. A maldição se refere a uma pessoa humana, porque essa pessoa humana não foi capaz de produzir fruto fora da estação. Não foi capaz de ser bom no meio dos maus. A maldição se refere ao homem que não conseguiu ser bom no meio dos maus, porque não era tempo de filhos. Não era tempo, ninguém produz nada e eu tenho que produzir. Estão vendo? Essa palavra é um tremendo desafio. É um desafio aos heróis, não um desafio aos bombonzinhos. Isso é muita brincadeira, não é? Nós sabemos que quando o tempo é favorável, todo mundo vem aqui, vem à igreja, vem para os seus deveres e não custa nada, porque é uma brincadeira a gente chegar quando não há obstáculo. Quer dizer, não há nenhum teste de força quando as coisas são favoráveis. Mas há um teste de força, de heroísmo, quando as circunstâncias são desfavoráveis. Não tanto as circunstâncias da natureza, mas as circunstâncias da humanidade. A natureza é muito inocente, ela não nos hostiliza, ela é neutra. Mas os homens nos hostilizam muito. Quantas vezes nós somos ludibriados porque tratamos das coisas metafísicas e espirituais superiores. E os materialistas e os mentalistas dizem, mas isso é bobagem, isso não dá dinheiro, isso não dá conforto, isso é sacrifício. Mas eles pensam que não fizeram fazer sacrifício, porque o sacrifício é para os heróis e a boa vontade é para os bons. E o heroísmo é para os maus. Vocês aprenderam provavelmente em algum colégio, ou em alguma universidade, ou leram em algum livro, o seguinte: o homem é o produto do meio. Está nos livros da psicologia. E pensa que é uma grande coisa. O homem é o produto do meio. Isso é verdade ou não é? Muitas vezes é verdade, e é uma vergonha. Não devia ser verdade. Bom, o homem é o produto do meio. O meio é mau, então eu tenho a obrigação de ser mau. O meio é bom, então eu vou ser bom. Isso é uma confissão de derrota. Quem é bom com os bons e mau com os maus é um derrotado. É um derrotado, sabe? É uma declaração de falência. E a psicologia afirma que o homem é o produto do meio. Bem, muitas vezes é, mas é uma vergonha. O homem devia ser capaz de superar o meio, de fazer o contrário do que o meio faz. O homem devia ser bom apesar do meio mau. Então ele seria autorrealizado. Uns poucos são, uns poucos. Mas não são vocês, porque são capazes de ser bons no meio dos maus.
Eu tenho um livro lá em casa, escrito por um grande médico austríaco, Dr. Viktor Frankl, que já citei diversas vezes. Este livro se chama Der Unbedingte em alemão. A tradução espanhola diz El hombre incondicionado. El hombre incondicionado. Não temos tradução em português. Em português seria o homem incondicional. Ou talvez o homem incondicionado, como dizem em espanhol. Mas eu creio que é mais ou menos o mesmo. O homem incondicional, livro de um médico austríaco. O que quer dizer o homem incondicional? O homem que não depende das condições. O homem que não depende das circunstâncias. O homem que só depende das suas substâncias. Se as circunstâncias são más, ele não depende das circunstâncias más, ele continua a ser bom. Isso quer dizer o homem incondicional. E o autor desse livro, O Homem Incondicional, é um médico, conta casos da vida dele na última guerra. Ele trabalhou muito no campo de concentração. Eu creio que foi como um médico e não como prisioneiro. Eu nunca vi. Mas eu creio que ele trabalhou como médico no campo de concentração de Hitler, para atender aos coitados que estavam morrendo lá nos campos de concentração. Então, ele conta casos impressionantes de pessoas, da experiência dele, que eram boas no meio das piores circunstâncias do mundo. Conta o caso de um inspetor de campo de concentração nazista. A Alemanha estava cheia de campos de concentração, onde milhares e milhões de judeus estavam morrendo pouco a pouco, apodrecendo. E uma vez, um inspetor nazista, imperialista, vigiando um campo de concentração de judeus, se encontrou lá com um médico, falou com o médico, autor deste livro. E o autor deste livro, o Dr. Viktor Frankl, ficou encantado com esse inspetor do campo de concentração nazista. Por quê? Porque os presos eram judeus, portanto perseguidos por isso, massacrados. O inspetor era alemão, nazista, imperialista, funcionário de Hitler, e não era inimigo dos judeus. Não era inimigo dele. Era amigo dele. Ele tinha a obrigação de ser inimigo, como nazista, ele devia maltratar os judeus. Ele não fazia, protegia os judeus. Às escondidas, ele comprava remédios para os judeus doentes, com o dinheiro dele. E às escondidas, ele dava remédios. E com as pessoas fracas, ele comprava comida melhor do que os outros tinham, também com o dinheiro dele. Às escondidas. Então diz o autor do livro, como é que se diz que o meio faz o homem? O meio péssimo do nazismo criou um homem tão bom e caridoso como esse nazista. A coisa foi além. Um dia correu a notícia de que o campo de concentração ia visitado por um superior nazista dele. E como todos sabiam que ele era amigo dos judeus, os judeus se receavam. E esse nazista foi transferido para outro campo de concentração e que eles iam perder o seu grande benfeitor. E manifestaram essa receio ao chefe nazista. O chefe nazista disse, é perigo, se o meu superior vem é capaz de me tirar daqui e transferir para outro, mas vocês podem pedir isto. Quando ele vier e vos perguntar sobre mim, vocês devem dizer que eu sou o vosso inimigo, que eu estou maltratando vocês, devem me xingar de todos os modos, isso é que meu chefe gosta. E o que os judeus fizeram. E ele não foi transferido. A força xingatória ele ficou lá. Isso conta o Viktor Frankl no livro dele. Diz que não é verdade que o meio faz o homem. O homem não precisa ser produto do meio. E se ele é um homem fraco, vai ser derrotado pelo ambiente. Mas se ele é um homem
espiritualmente forte, ele não vai ser derrotado por nenhum ambiente mau. O poder do livre-arbítrio é muito grande. O nosso livre-arbítrio é a nossa alma, é o nosso eu, é a nossa substância divina. Agora, ninguém nunca cultivou a sua substância divina e se deixou derrotar pelas circunstâncias, naturalmente, as circunstâncias más fazem um homem mau. E as circunstâncias boas fazem um homem bom. Mas isso é para os fracos. Os fortes devem derrotar as circunstâncias pela sua substância. Tomemos o caso de Judas Iscariote, que já mencionei. Já houve um ambiente melhor do que aquele de Judas Iscariote? 3 anos com Jesus, na companhia dos seus colegas apóstolos, que eram, no fundo, eram bons, eram ignorantes, mas eram bons. E no fim se tornaram perfeitamente bons depois do Pentecostes. Mas eles eram bons de boa vontade. Como é que no meio de um ambiente tão bom como era aquele em que Judas Iscariote disse, como é que ele virou traidor? Como é que ele virou suicida? Não se contém. Se fosse verdade a frase que o ambiente faz o homem, o Judas devia ser um santo, pelo menos igual aos outros. Mas ele foi um candidato. Vendeu o seu mestre por amor ao dinheiro, atraiçoou com um beijo, logo o poder do livre-arbítrio não consegue. Isso é culpa do homem. Então a palavra faz ver que todo homem pode produzir fruto mesmo fora da estação, mesmo em circunstâncias adversas, desfavoráveis. E aquele que não produz frutos em circunstâncias desfavoráveis não merece aprovação, porque ele amaldiçoou a figueira. Não por causa da figueira, mas por causa do sentido espiritual da parábola que muitos não compreendem. Muitas das parábolas são assim. Elas devem ser vividas, não apenas lidas, e não apenas ouvidas, não apenas interpretadas analiticamente e intelectualmente. A inteligência não chega para compreender as palavras. Um fariseu no templo não era um homem bom. E te agradeço, meu Deus, que não sou como o resto da humanidade, que são ladrões, injustos e adúlteros. Eu não. Fez a estatística dos pecados alheios. Todos são ladrões, injustos e adúlteros. Agora ele faz o catálogo das suas próprias virtudes. Eu jejuo 12 vezes por semana. Eu dou o dízimo de todos os meus haveres. Esse fariseu era um ótimo dizimista. Dava 10% dos seus haveres para fins religiosos e caritativos. Era um ótimo dizimista. Quem dá os dízimos, como era de obrigação no Antigo Testamento, era um de todos. Eu jejuo 2 vezes por semana. A sinagoga mandava jejuar 1 dia por semana. Ele faz mais do que a sinagoga mandava. Eu jejuo 2 dias por semana. E qual é a atestado que o Divino Mestre dá a esse homem? Voltou para casa não ajustado. A tradução diz justificado. O sentido é ajustado. Ele não estava ajustado com Deus. Ele estava desajustado. Mas, apesar de todas as suas virtudes, ele era um bombonzinho, não tem dúvida. Ele não fala de dificuldades. Ele não era um herói. Ele era um homem bom no meio dos bons. Voltou para casa não justificado. Produziu frutos dentro da estação, mas não produziu frutos fora da estação. Outro caso, o jovem rico do Evangelho. O jovem rico do Evangelho conta aquela história emocionante do jovem rico.
Um jovem, vamos dizer, de 18 anos, entusiasta de Jesus, idealista espiritual, um dia se aproximou de Jesus. Prostrou-se aos pés dele e disse: "Ô mestre", ele vem como discípulo, está vendo? Porque ele chama Jesus de mestre, Rabi. Ô Rabi, Rabi é para nós, hebraico é para mestre. Ô Rabi, que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Imagina que pergunta importante. Ele não quer saber o que deve fazer um bom casamento. Não, isso é coisa secundária. Ele não quer saber o que deve fazer para ficar rico. Não, isso é coisa secundária. Ele quer saber a coisa importantíssima. O que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? É muito importante. Era um idealista. E Jesus calmamente responde ao jovem: se queres entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. O jovem esperava outra resposta, porque ele guardava os mandamentos. Isto os rabinos da sinagoga ensinavam todos os sábados, que a gente deve honrar pai e mãe, que não deve matar, que não deve adulterar, que não deve roubar, que não deve mentir, que não deve dar falso testemunho, que são os mandamentos de Moisés. Mas ele esperava que Jesus tivesse outra revelação esotérica, mística, espiritual, que fosse superior aos rabinos da sinagoga. Ele ficou decepcionado. Ficou bastante decepcionado com a resposta de Jesus. Guarde os mandamentos. De repente ele se lembrou. Talvez ele se refere a outros mandamentos, não aqueles de Moisés. E perguntou: que mandamentos? E Jesus desceu os mandamentos de Moisés. Honrarás pai e mãe, não matarás, não cometerás adultério, tal. O jovem ficou pela segunda vez decepcionado. Ele queria outros mandamentos mais sublimes, mais místicos, mais esotéricos. O profeta de Nazaré só fala em linguagem de Moisés. Então o jovem, meio decepcionado, disse: mas mestre, isto eu tenho guardado desde a minha infância. Eu sempre cumpri todos os mandamentos. Desde a minha infância, eu não transgredi nenhum mandamento da lei de Moisés. Agora vem a segunda pergunta: que é que me falta ainda? Que é que me falta ainda? Como é que o jovem pode fazer essa pergunta? Se ele cumpre todos os mandamentos, se ele tem garantido a vida eterna pelo cumprimento dos mandamentos, pode faltar alguma coisa? Ele pergunta: o que é que me falta ainda? Ele tem uma estranha sensação de que isso não chega. Alguma coisa mais é necessário. E Jesus responde: uma coisa te falta ainda. Ele disse: graças a Deus. Os rabinos nunca me disseram isso. Eles me disseram: chega, você cumpre os mandamentos, você é um santo. Agora esse nazareno diz: uma coisa te falta ainda. Ele ficou num suspense terrível, nem respirou mais. Ficou olhando para Jesus numa expectativa, sem tomar fôlego. O que será isso que me falta ainda? Uma grande revelação que vem agora. E a revelação veio. E foi uma bomba atômica. Eu não esperava por essa. Ficou decepcionado com a resposta dele. O texto diz que ele se levantou e estava ajoelhado aí. E cheio de tristeza foi para casa. Nem se despediu de Jesus, não agradeceu, não disse mais uma palavra e desapareceu para sempre. Nunca mais se fala nele. Por que é que ele ficou tão horrivelmente bombardeado, vamos dizer? Porque Jesus lhe disse uma coisa
O que é que te falta ainda é o seguinte: tu és um ótimo cumpridor de mandamentos. Tu és um formidável discípulo de Moisés. Tu cumpriste todos os teus deveres, mas isto não chega. Uma coisa te falta ainda. Se queres ser perfeito, que linguagem estranha. Ele perguntou o que devo fazer. E Jesus não responde ao devo nem ao fazer. Responde ao quero ser. Em vez de devo fazer, Jesus substitui por quero ser. Veja que coisa diferente. O que se deve fazer é cumprir os mandamentos. O que se quer fazer é outra coisa. Não basta cumprir os mandamentos. Isto é para os medíocres. Isto é para os da escola primária do Abeceira, da virtuosidade. Tu és um homem virtuoso. Tu és um ótimo cumpridor dos teus deveres. Graças a Deus. Que nem todos são. Tu és um ótimo escravo dos teus deveres. Mas isso não chega. Se queres ser perfeito, evidentemente perfeito não quer dizer cumpridor de mandamentos. O dever compulsório é cumprir os mandamentos. O querer espontâneo é outra coisa. Jesus não diz que ele deve fazer alguma coisa. Que ele deve fazer algo, mas que ele deve ser alguém. O jovem já era um cumpridor dos deveres. Ele tinha feito algo, e muito até. Mas ele ainda não conseguiu ser alguém. Não se tinha autorrealizado. Estava muito longe da autorrealização. Porque o verdadeiro cristianismo não é um dever, é um querer. Não é eu devo fazer algo, mas eu quero ser alguém. O querer ser é a liberdade. O dever fazer é uma virtuosidade obrigatória. Muitos cristãos pensam que eles são perfeitos porque cumpriram os seus deveres. E as igrejas ensinam isto. Mas nós vamos muito além das igrejas. E o Evangelho vai muito além das igrejas. O Evangelho não se contenta com dever fazer alguma coisa. O Evangelho quer que alguém seja alguém livremente. O que Jesus propõe ao jovem é o seguinte: se queres ser perfeito, é virtuoso, mas não é perfeito. É virtuoso pelo cumprimento dos seus deveres. Se queres fazer algo que não deves, mas que podes querer além do dever, então vai. Vende todas as tuas propriedades. Distribui o dinheiro aos pobres. E depois vem e segue-me. E então terás um tesouro no céu. Este tesouro no céu não é a vida eterna. Porque a vida eterna estava garantida. É uma coisa muito além da vida eterna. É uma perfeição, uma autorrealização extraordinariamente grande. Que não é um dever, mas é um querer. O dever é dos medíocres e o querer é dos grandes. O dever é a escola primária de ABC. O querer é o universitário do Cristo, a Universidade do Cristo. Jesus convida este discípulo de Moisés, que estava soletrando o ABC do dever, para entrar na Universidade do Cristo. Porque por Moisés foi dada a lei,
puder, pelo Cristo veio a verdade, a graça, eu quero. Veja que jogo entre dizer e querer. Quem cumpre os seus deveres é um ótimo discípulo de Moisés. Quem vai além dos seus deveres é um discípulo do Cristo. O dever é a lei, o querer é a liberdade. E o jovem não conseguiu o querer. Ele que era perfeito, era virtuoso no dever, sucumbiu em face do querer. Ele não foi capaz de querer espontaneamente. Ele só sabia o dever compulsório. Dever compulsório é virtuosidade de qualquer discípulo de Moisés. Querer espontâneo, isto é grandeza do Cristo. Ele não seguiu a Jesus porque não teve a coragem de querer além do seu dever. Ficou marcando passo no dever, quer dizer, soletrando o ABC na escola primária de Moisés. Aqui está o homem que não produziu fruto fora do tempo. Ele produziu muitos frutos dentro do tempo da lei de Moisés. E quando ele foi convidado a produzir frutos fora do tempo, fora do dever, fora da obrigação, ele falhou. O cristianismo não começa com o dever, ele começa com o querer. A lei de Moisés começa com o dever e termina com o dever. O cristianismo começa com o querer e não termina nunca. Veja que estranha comparação aqui. Isso está lá no Evangelho. É um perfeito paralelo a essa história da figueira. Figueira que produz em tempo de frutos é uma figueira medíocre. Mas uma figueira humana que é capaz de produzir fora da estação dos frutos, isso é um herói. Os grandes mestres não querem saber dos medíocres, eles sempre querem saber dos heróis. Vocês sempre pensam que Jesus nos tenha convidado para cumprir os nossos deveres. Bem, isto é para os principiantes. Mas nós vamos ser tantos principiantes. 2000 anos já somos principiantes. O cumprimento desses deveres se chama caminho estreito e porta apertada, que conduz ao reino dos céus. Caminho estreito e porta apertada, que conduz ao reino dos céus. Isto é cumprimento dos deveres. Agora, tem outra coisa. Jugo suave e peso leve, isto é outra coisa. Isto é para os finalizantes. O dever é para os principiantes. O querer é para os finalizantes. Porque onde há um querer, não há mais caminho estreito nem porta apertada. Onde há um querer, há somente jugo suave e peso leve. Tudo é fácil para aquele que é capaz de querer, mas tudo é difícil para aquele que cumpre apenas o seu dever. O grosso da humanidade virtuosa só conhece o dever, pouquíssimos conhecem o querer. Então o Cristo diz: vinde a mim todos, vós que andais aflitos e sobrecarregados. Por quê? Com o peso do vosso dever virtuoso, vós sois homens virtuosos, estáis cumprindo o dever, o maldito dever. Mas vós não descobristes ainda o bendito querer, estáis aflitos e sobrecarregados sob o peso do vosso sacrifício, do vosso dever. Vinde a mim, todos vós que andais aflitos e sobrecarregados, que andais no caminho estreito, as portas apertadas, onde se diz, e eu vos aliviarei. De quê?
deste caminho estreito e desta porta apertada. Não do dever, mas do sacrifício do dever, da sacrificialidade do direito de viver. Eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu peso é leve. O que se faz por querer é jugo suave e peso leve. O que se faz por dever é porta estreita, porta estreita e caminho apertado. Evidentemente, Jesus tem dois tipos de discípulos. Os que cumprem o dever pesado e triste, e os que entraram na zona do querer alegre e jubiloso. Vinde a mim todos, eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu peso leve. E então achareis descanso para as vossas almas. Os que estão ainda no caminho de dever não encontraram descanso para as suas almas. Quem ainda acha difícil fazer o que deve fazer, não encontrou descanso. Quem está no caminho estreito e na porta apertada, não encontrou descanso. Só quem entrou no bendito querer e descobriu que o dever não é um jugo amargo, mas é um jugo suave, e que o dever não é um peso pesado, mas um peso leve, este finalmente entrou na Universidade do Cristo e superou a escola primária de Moisés. Isso é extraordinário, não é inversão. Eu creio que neste fim do segundo milênio, e quase inaugurado o terceiro milênio, uma elite de cristãos, e mesmo de não cristãos, estão começando a compreender que o Cristo não apenas ensinou o cumprimento de deveres. Isto qualquer rabino fazia. Não precisava nenhum Cristo para isso. Todos os rabinos de Israel faziam isso. E este aluno, este jovem, é muito bom discípulo dos rabinos. Mas a mensagem do Cristo vai muito, muito além do ensinamento de dever. Ele nos convida para um jubiloso querer, para além de todos os deveres. Eu posso querer alguma coisa que eu não tenho obrigação por dever. Eu posso fazer uma coisa a que eu não sou obrigado, mas que eu faço livremente, espontaneamente, entusiasticamente, jubilosamente, sorridentemente. Então, finalmente eu sou discípulo do Cristo. Enquanto eu só cumpro os meus deveres, eu sou só discípulo de Moisés. Mas se eu entro na zona do querer espontâneo e posso fazer com alegria aquilo que os outros fazem com tristeza, finalmente eu entrei no cristianismo verdadeiro. Estão vendo? Estes quase 1 bilhão de cristãos que temos aqui no Ocidente e na Europa, quase 1 bilhão, quase um terço da humanidade mais ou menos é cristão. 2 terços não são cristãos. Há muito mais não cristãos do que cristãos. Os budistas e brahmanistas são muito mais numerosos que os cristãos. Mais ou menos 2 terços da humanidade estão na Ásia e na África, que geralmente não são cristãos. 1 terço mais ou menos está na Europa e na América. Mas esses cristãos, chamados cristãos europeus e americanos e brasileiros, será que já ultrapassaram a zona do dever e já entraram na zona do querer? Não há 1%. Só há 1%. Muitos se contentam com o dever compulsório bem cumprido. Bem, graças a Deus, porque sempre é melhor cumprir os seus deveres do que não os cumprir. Mas quem cumpre os seus deveres ainda é escravo, um bom escravo. Quem não cumpre os seus deveres é um mau escravo.
Mas ambos são escravos. O não cumpridor dos deveres é um mau escravo. E o bom cumpridor dos deveres é um bom escravo. Mas ninguém é discípulo do Cristo. Porque discípulo do Cristo não pode ser escravo de forma alguma. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso é discípulo do Cristo. Quando alguém descobre a verdade sobre si mesmo, pelo autoconhecimento, sabendo, eu e o Pai somos um. O Pai está em mim, eu estou no Pai. As obras que eu faço, não é o meu ego que as faz, é o Pai em mim, a minha alma divina que faz as obras. Então, ele saiu da escravidão. Abriu a porta do carro. Não é mau escravo, nem é bom escravo. É um homem livre. Quantos homens livres existem nesse sentido? Nós não sabemos. O certo é que a liberdade começa com o querer e não com o dizer. Se alguém apenas cumpre o seu dizer, acredite que ele é um bom escravo, mas não pense que seja um homem liberto. Agora, se alguém ultrapassa todos os seus deveres obrigatórios e entra no querer espontâneo, faz mais do que deve fazer, então nós lhe podemos dar o atestado da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Finalmente apareceu o homem crucificado. Cristãos há muito, justificados há muito pouco. Cristificado aquele que faz tudo por um espontâneo querer e não somente por um compulsório dever. É um perfeito paralelo a esta parábola da figueira. Um homem que só produz em virtude do seu dever, produz dentro da estação. Assim produz também fora, né? Além do seu dever, pelo querer. Este também é um herói que produz frutos fora da estação viral da humanidade cristã. Estão vendo? Todas essas filosofias estão no fundo das parábolas. E convinha que nós começássemos seriamente a tomar as parábolas como um manual de filosofia falsa. Isso vai acontecer não no século XX, nós estamos todos engatilhando no jardim de infância e soletrando da escola primária. Não vai acontecer no século XX, talvez no século XX. O Evangelho vai ser considerado como um manual de filosofia cósmica. A gente vai aprender a sabedoria pelo Evangelho. Por enquanto, eles pensam que o Evangelho não é filosofia. Aquilo é teologia, é religião, etc. Mas não é verdade. Nós estamos considerando o Evangelho como filosofia da vida humana. Que a gente deve agir não só pelo dever, mas também pelo querer. E produzir frutos não só dentro da estação favorável, mas também em circunstâncias muito difíceis. Isso é filosofia, isso é pedagogia, isso é psicologia, e não precisa nenhuma outra filosofia para isso. Vamos terminar com isso para hoje.